O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 homens possuídos pelo demônio. Saíam do meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por esse caminho. Então eles gritaram: que é que há entre nós, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia ao longe uma grande manada de porcos que estavam pastando. Os demônios suplicavam: se nos expulsa, manda-nos para uma manada de porcos. Jesus disse: podem ir. Os demônios saíram e foram para os porcos, e eis que toda a manada se atirou monte abaixo para dentro do mar e morreu afogado. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, começaram a suplicar que Jesus se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Suplicavam que Jesus se retirasse do povoado deles, se saísse do meio deles. Queríamos assim estar em sintonia, celebrando com vocês todos que estão participando desta celebração por meio da TV, você que está acamado, estás internado no hospital, estás trabalhando. É uma alegria poder partilhar com vocês no início desse dia esta celebração da Palavra de Deus, né, e também da Eucaristia. Importante, nós falamos no início de Santa Isabel, e eu sempre comento isso porque muitas vezes a gente pensa nisso, dizendo, se nós vamos olhar os santos e as santas, a gente vai ver muitos padres, bispos, né, cardeais, religiosos, religiosas na santificação, e às vezes esquecemos de que o leigo também é santo e é chamado à santidade. E a gente encontra muitas mães que se tornaram santas, né? E que até hoje, por exemplo, Santa Isabel, uma mãe que até diz que a vida dela, na vida matrimonial, foi uma vida de missionária, né? Em relação ao marido, em relação à família, em relação ao trabalho que ela tinha como primeira-dama, esposa do rei, né? Mas assim mesmo não abandonou Deus e se dedicou inteiramente à verdade, à justiça, ao amor, né? E por isso se santificou, né? É importante a gente ter presente que é um caminho que está à disposição de todos e que todos devemos seguir esse caminho. Às vezes não somos colocados sobre os altares como santos, né? Mas para Deus é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente diz, né? É do jeito que a gente vive que nos santifica, né? Por isso que não seja uma preocupação nossa essa também de ser elevado, né? Mas se merecermos, que seja feito, né? Mas sabemos que Deus nos santifica constantemente. Portanto, também a primeira leitura de Amós, quando fala de uma realidade que a gente vive. Nós, e a nossa santificação e o desejo de Deus, que nós temos que ter essa preocupação de realizar nas nossas atividades, nas nossas orações, enfim, na nossa vida, o projeto de Deus. E aí Amós, lá no capítulo 5, 14, 15 em diante, importante quando fala que procurem o bem e não o mal. Não só muitas vezes na oração, mas na nossa vida prática constante. Somos do bem, não aceitamos o mal.
independente do lugar, independente com quem estamos, independente daquilo que estamos fazendo. Porque ele contradiz a ideia de dizer, lá na missa, lá na igreja, lá nos encontros dos setores, a gente é do bem. Mas depois, lá na atividade nossa, do dia a dia, a gente tanto faz. É uma coisa que ele chama atenção, ele diz, é uma ilusão. Nós não vamos enganar Deus nunca, de ser uma coisa num lugar e ser uma coisa no outro. Isso é muito fácil. Quando se está, a gente professa a fé, professa o desejo da realização do projeto de Deus, mas depois nas nossas atividades, no nosso relacionamento, lá na prefeitura, lá na rua, lá no bairro, a gente é diferente. É aquilo que o profeta diz, não faça nada que é melhor do que você fazer duas, ser de Deus e contra Deus, ser da verdade e ser da mentira, ser da justiça e da injustiça. Não tem como. Por isso que deve ser uma preocupação nossa. Ele fala isso lá, mas é uma realidade nossa hoje também. Se a gente não se cuidar, a gente corre esse risco. Na igreja, a gente é de Deus. Lá no trabalho, a gente já não é mais. Porque se existe a caridade lá dentro da igreja, meu irmão, e lá no trabalho, cada um para si, e muitas vezes se jogando um para um canto e para o outro, né? Das fofocas, das mentiras, das calúnias falsas, que acontecem muitas vezes, é uma contradição daquilo que se... E é uma coisa que Deus faz questão de mostrar para nós que é inaceitável. Temos que ser iguais aonde estamos. E nós corremos muito esse risco hoje, né? De estarmos pregando a palavra de Deus e de repente lá nós vamos ter que aceitar a ideia de alguém que vive a corrupção, vive a mentira, vive enganando os outros. E a gente não tem a coragem de dizer, sou contra. Sou teu irmão, mas sou contra as tuas atividades erradas. É a grande posição que o profeta fala. Nós não somos santos, não somos profetas, né, grandes profetas, mas aquilo que Deus quer de nós é esse desejo de ser. Por isso, nunca nós vamos poder dizer sou e pronto, cheguei e pronto. Nós, enquanto estamos aqui, temos que estar sempre nessa caminhada de uma busca maior da realização do projeto de Deus, da vontade de Deus na nossa vida, começando por nós mesmos, né? Portanto, também, Jesus no Evangelho, quando fala do encontro com o possuído pelo demônio, e se nós olharmos, por exemplo, no Evangelho de São Marcos, que é a mesma história de Jesus que se encontra com os que vivem a mentira, que vivem em pecado, que vivem afastados, seriam esses demônios, né? Que não querem que Jesus realize o projeto dele. Querem que seja realizado o projeto que eles têm, com aquele projeto de ter mais, ser mais importante, da corrupção, da mentira, da miséria. E por isso que lá no final fala, pediram para Jesus que se retirassem de lá, porque estava atrapalhando a política suja, mentirosa, né? Sai daqui que tu está nos atrapalhando. E de fato, é assim mesmo. Isso acontece conosco, até muitas vezes dentro da mesma igreja, dentro de casa, no trabalho, isso acontece sempre. Se a gente se posicionar com Jesus, nós sempre teremos aqueles que dizem, vai embora, tu está atrapalhando nós, tu tá contra nós, tu não fecha com a nossa ideia. E de fato, seremos sempre perseguidos com isso, né? Quanto mais de Deus, mais nessa perseguição. Por isso não deve assim nos deixar com medo, mas sempre assim com esse desejo de viver o projeto de Deus, independente das consequências. Isso nós vamos aprendendo e vamos vivendo, né? Tem que haver um esforço da nossa parte, que Deus fará a parte dele, né? Então é importante esse estar de Jesus, seja aonde for, sempre
com o projeto de Deus. E não mudar o projeto porque alguém quer que seja diferente. Por isso que Jesus é um exemplo para nós, claro, sempre, dessa coragem, né, de ser dele independente das consequências, eu repito. E as consequências virão. Por isso que é importante, tanto na leitura do profeta Amós, como também no Evangelho, se reflete essa realidade. Nós vivemos num mundo onde, se nós nos posicionar com Jesus, teremos as perseguições, os protestos contra, né? Se nós ficarmos andando conforme a realidade, nós podemos até nos dar bem com todo mundo, mas não estamos no projeto de Jesus. E a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz vem de Deus. Por isso que seja uma preocupação nossa essa de sempre servir a Deus, não só em palavras, mas também na nossa vida constante, onde quer que estejamos, a exemplo dele e a exemplo dos profetas.